Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus. Atos 16, a partir do verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a Igreja de Roma ensina que o batismo nas águas seria um dos que ela chama de 7 sacramentos, e que deveria ser administrado esse batismo aos infantes. E ela acredita que o rito, a cerimônia, com o uso da água, não é só uma coisa física, simbólica, mas que algum tipo de graça, de remédio espiritual é comunicado por meio da água batismal. Daí dizia a Igreja Romana que a criança batizada se torna filha de Deus. Tem cancelado o pecado original, o pecado de Adão, que passaria aos filhos. E ela passaria a ser cristã, mesmo sendo infante, mesmo não tendo consciência de nada que lhe tenha acontecido. Eu quero nesta noite falar acerca de salvação, que é o meu tema de todo domingo. Mas gostaria de falar de como o batismo nas águas também está relacionado a isso, ou se não está relacionado a isso. Porque uma das coisas que nós pregamos, que são centrais para nós, é que a salvação é por graça, sem mérito do homem, sem merecimento do homem. É um favor benevolente de Deus, o motivo da nossa salvação, e somos salvos por graça através da fé.
da fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, quando morreu em nosso lugar, e na fé no Cristo que ressuscitou e vive para atender o nosso grito de socorro, o nosso chamado para que Ele venha nos salvar. Salvação somente por graça, através da fé, sem mérito, sem obra humana, é o que nós pregamos. Logo, jamais faria sentido para nós dizer que o batismo é necessário à salvação, porque o batismo é uma ação humana. O batismo é feito por um pastor, por um sacerdote. O batismo envolve uma decisão de um adulto, ou no caso da igreja romana, dos padrinhos. O batismo é uma ação mecânica. E, portanto, se o batismo fosse necessário à salvação, uma obra, pelo menos, o batismo, seria requisito para ser salvo. E logo o homem teria de que se gloriar, o de que apressou-se para o batismo, o de que administrou a alguém o batismo. E nós não temos precedente na Bíblia para acreditar em qualquer obra humana como merecedora da salvação, ou que se some à fé para fazer o homem entrar no perdão de pecados, na vida com Deus. Nós cremos no batismo nas águas. Vamos ver em que sentido cremos, o que a Bíblia diz sobre ele. Mas nós não somos salvos pela água do batismo, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós não somos salvos através da igreja que administra o batismo. Nós somos salvos pela pessoa de Jesus, a quem nós invocamos. Essa história que eu li há pouco é muito ilustrativa, e eu vou detalhá-la, porque na leitura alguns detalhes podem ter passado desapercebidos. Paulo e Silas começaram a pregar o evangelho e foram hostilizados por aqueles que não gostaram da mensagem, que antagonizaram a mensagem de Paulo e Silas. Eles foram levados aos magistrados, tiveram suas roupas rasgadas, uma cena de humilhação, e foi chamado um carcereiro para açoitá-los. E a Bíblia diz que eles receberam muitos açoites, foram muitos. Foram lançados na prisão, e o carcereiro que os mantinha na prisão com segurança para que não fugissem, os lançou no cárcere interior, na parte mais interna do presídio, digamos assim, na parte que tinha menos luz, que era mais escura. Então, com as roupas rasgadas, as costas flageladas, lançados no cárcere, eles ainda ficaram no cárcere interior. Diz aqui que lhe segurou o carcereiro os pés no tronco. Há alguns que supõem que seja que os seus pés foram de alguma maneira amarrados à sua coluna vertebral, e outros acham que era algum tronco mesmo que tinha na prisão. De todo jeito, uma situação extremamente desconfortável para quem já tinha sido humilhado, chicoteado e estava no lugar sem iluminação. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e a orar. Cantavam hinos e oravam. Eles obviamente não conseguiriam dormir, repousar. Se ficassem acordados, iam passar a noite se revirando de um lado para o outro, gemendo de dor. E eles preferiram não estragar uma noite inteira com resmungos, com gritos de dor. Eles usaram toda a vontade de sair a voz para cantar, para louvar a Deus e para orarem. Meus irmãos, a oração no sofrimento é mais eficaz.
A oração na angústia é mais poderosa. É preciso que convertamos situações difíceis em energias espirituais. É preciso que convertamos solidão em relação aos homens em companhia com Deus. Aflições em cânticos. E foram o que eles fizeram. E os outros presos os escutavam. A Bíblia faz questão de dizer isso. Os outros presos estavam fascinados. Porque, meus irmãos, eles poderiam não ter prestado atenção à letra dos hinos, mas passaram a prestar atenção à oração e à letra dos hinos, porque estavam impressionados com aqueles homens em meio a tudo aquilo, manifestando ainda a alegria e dependência de Deus. Não era o cântico somente que cativava os presos, era quem estava cantando, sob que condições estavam cantando, era o testemunho que davam por cantar naquela situação. E a Bíblia diz que Deus ouviu aquela oração, Deus escutou aqueles hinos, Deus habita no meio dos louvores, e a presença de Deus se manifestou naquele lugar, de maneira que o lugar estremeceu. Os alicerces daquele prédio foram abalados, e as portas das prisões perderam suas prisuras e se abriram. O carcereiro ficou desesperado e quis se matar. Alguém diz, por que ele quis se matar? Porque ele sabia que se os presos fugissem, ele seria morto. Mas não seria morto de qualquer jeito. Ele seria torturado para explicar o que aconteceu até ser morto. Então ele preferia uma morte mais rápida, que pudesse se dar a si mesmo. E ele pegou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Aquele carcereiro não tratara bem Paulo e Silas, provavelmente foram o mesmo que os chicoteara. Ele os lançou, é o que a Bíblia diz, os jogou no cárcere interior, os aprisionou de maneira extremamente desconfortável. Mas Paulo não tinha ódio no seu coração, não desejava a morte daquele homem, mas a sua salvação, e gritou, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Nem Paulo e Silas se aproveitaram da oportunidade para fugir, porque o que eles queriam era entender o porquê de Deus ter feito tudo aquilo. O que estava na mente deles não era acontecer qualquer coisa para que escapassem, mas saber o que Deus queria com aquela resposta que dera, com aquele abalo naquele lugar. E os presos também não fugiram, porque estavam espantados com Paulo e Silas. Estavam fascinados com o comportamento daqueles homens, cativados por o que eles diziam em oração, por aquilo que eles cantavam. Paulo disse, não te faças mal, estamos todos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu quero que os irmãos entendam que aqui nós não temos apenas uma pessoa amedrontada com o cenário. Nós temos aqui agora uma pessoa que viu a gravidade dos seus pecados, que foi convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Porque este homem, ele saltou, então ele estava sedento, ele quis saber realmente como podia ser salvo, ele saltou, ele foi na direção num pulo, ele queria a salvação, estava todo trêmulo. O tremor era exatamente porque ele vira a gravidade do pecado.
ele vira que o que ele fizera aqueles dois homens, Paulo e Silas, ele estaria fazendo contra Deus, assim como Saulo descobriu no caminho de Damasco, que quando perseguia a igreja era Jesus que ele perseguia. Ele viu naquele momento que ele havia feito mal a enviados de Deus, que ele se levantara contra o próprio Deus, e se ele temia os romanos ao ponto de querer se matar achando que os presos tinham fugido, quanto mais terrível não seria o juízo de Deus sobre a vida dele. Ele vira o seu pecado, ele vira que estava diante de Deus sob a ameaça de condenação eterna, estava todo trêmulo e se prostrou humilhado diante de Paulo e Silas, daquele a quem detratara, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Nós ensinamos que a salvação é só pela fé, e é o que Paulo vai dizer aqui. Mas note, irmãos, nós temos uma compreensão de fé que não é esta que o mundo tem. O mundo em que vivemos, uma sociedade que se diz cristã, as pessoas, simplesmente porque têm algum conhecimento de Cristo, julgam crer nele. Na verdade, acreditam que ele existiu. Podem acreditar que ele é Deus, acreditar nos milagres que ele fez, mas elas estão apenas acreditando em coisas acerca de Jesus, não estão confiando pessoalmente nele como Salvador da vida delas, não estão chamando-o para entrar em seus corações e vir salvar as suas próprias almas. E não adianta falar da fé neste sentido bíblico de confiança em Jesus como Salvador para quem ainda não está trêmulo. Paulo e Silas estavam ali podendo falar com o carcereiro o tempo todo. O carcereiro os guardava em segurança. Quando Paulo clamou bem alto, estamos todos aqui, o carcereiro ouviu. A toda hora Paulo poderia ter dito àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus. Mas não adiantaria nada. Porque é necessário que certas coisas aconteçam, sejam conhecidas, antes de nós apresentarmos alguém a fé no Evangelho, senão ele vai simplesmente endossar aquilo que estamos dizendo e dizer que creu, mas uma fé da boca para fora, aculturada, só a repetição daquilo que se lhe diz, mas ele não terá tido uma confiança pessoal em Jesus. Para ele ter a confiança pessoal em Jesus, é preciso que ele estremeça primeiro. É preciso que ele reconheça que é pecador, inteiramente pecador. Os seres humanos podem até reconhecer que pecam, mas não que são inteiramente pecadores. Aí tem aquelas velhas desculpas: errar é humano. Eu peco, mas não sou como aquele ali. Mas no dia do juízo você não terá o outro para se comparar, você estará diante de Deus. E diante de Deus você será contrastado com a santidade dele e vai descobrir a sua mediocridade e o seu pecado. A Bíblia diz que em nós mesmos não habita bem algum. Paulo chegou a esse momento de tremular, quando ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou Jó chegou nesse estado, quando ele disse: eu me abomino no pó e na cinza. É preciso que a pessoa seja persuadida de que o pecado nela não é um acidente, é a raiz da vida dela, que macula todos os atos que ela pratica. Assim como uma pessoa com as mãos cheias de graxa, por mais que tente limpar algo, só vai sujar mais. Assim também o homem, todo bem que julga fazer, ele coloca a mancha do seu pecado. E aquele homem então viu que era inteiramente pecador. Não adiantava Paulo dizer antes: crê no Senhor Jesus. Eu vejo às vezes nos hospitais alguns irmãos achando que estão evangelizando, sem falar nada para a pessoa, já chegam para a pessoa: você quer aceitar Jesus como Salvador? Quando aquela pessoa não entendeu nada sobre o pecado, sobre o que ela precisa, sobre a sua situação, a gravidade da sua situação,
Quando pregamos o Evangelho, começamos mostrando aos homens que eles são pecadores, que eles estão debaixo de condenação, para que eles entendam o porquê de Jesus ter vindo. Nós começamos com o diagnóstico, depois é que oferecemos a cura. Nós começamos com a lei que fere a consciência e revela o pecado, para depois apresentar o Evangelho, a boa notícia da graça salvadora em Jesus Cristo. Aquele homem agora estava trêmulo, humilhado. Note, ele era alguém frio, um carcereiro. Ele surrara, ele jogara aqueles irmãos no cárcere. Ele era indiferente às pessoas a quem ele infligia dores. Ele era um homem altivo, mas agora era trêmulo e de joelhos diante de Paulo e Silas. Que é necessário fazer para ser salvo? Esta é a pergunta de um homem contrito. A resposta do Evangelho só funciona para quem faz essa pergunta, e para quem faz essa pergunta impactado pelo conhecimento da gravidade do seu pecado. Ele perguntou: o que é necessário que eu faça para ser salvo? Paulo não disse: você tem que se batizar. Paulo não disse: você tem que fazer essa cerimônia, peregrinar, fazer jejuns, penitências, dar esmolas. Paulo deu uma resposta categórica: crê no Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus, porque aquele homem não queria um fato para admitir que aconteceu. Ele queria um refúgio para se esconder, ele queria uma corda para segurar, ele queria um salvador para entrar na vida dele. Aquela pergunta era a pergunta de quem grita por socorro e queria um salvador que estendesse a mão para ele. Paulo disse: crê, confia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Esse versículo tem sido muito mal compreendido por alguns, que acham que se alguém crê, a casa dele, todo mundo na família dele vai se converter. Seria isso totalmente contrário a tudo mais que a Bíblia ensina. Nós devemos entender o texto assim: crê no Senhor Jesus, é a resposta para ti e para a tua casa. Se tu crer, serás salvo. Se tua casa crer, será salva. Crê no Senhor Jesus, é crendo no Senhor Jesus, o caminho é esse, e por esse caminho pode ser salvo tu e tua casa. Mas quando Paulo fala tua casa, que ele poderia não ter dito, poderia ter respondido só para aquele homem, é porque Paulo já está tendo a orientação de Deus para que aquele homem o leve até a sua família, para que toda a família também creia, que é o que a Bíblia diz que vai acontecer, que aconteceu. Note, eles não disseram seja batizado, disseram crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, diz o verso 32. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Note, aquele homem que os havia chicoteado, agora de coração novo, transformado, salvo, estava lavando as feridas. E logo foi batizado, e todos os seus. Se Paulo não disse que ele tinha que ser batizado para ser salvo, mas tinha que crer, e ele creu, foi salvo quando creu. Mas o texto diz que depois ele foi batizado. Ele não foi batizado para ser salvo, ele foi batizado porque foi salvo. E diz o verso 34, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Todos os seus familiares creram em Jesus. Mas Paulo disse para ele crer. Agora, ele que creu, quis ser batizado. O batismo é algo que alguém que foi salvo deseja, porque revela um compromisso público, uma disposição de tornar pública a sua fé, sua vida com Deus, sua condição de discípulo de Cristo. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. Nós temos um outro episódio em que a pessoa não teve a chance de se batizar, não houve oportunidade e tempo. O malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus na cruz.
A Bíblia diz que havia dois, um de um lado e outro do outro. E ambos blasfemavam de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce daqui, salva nós também. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E a palavra entrou no coração de um deles, que olhou para o outro e disse: para de blasfemar. Nós estamos aqui porque merecemos. Note, ele reconheceu o seu pecado. Nós merecemos cruz, nós merecemos inferno. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Quando Jesus falou que os perdoava porque não sabiam o que faziam, pediu ao Pai isso, aquele homem ficou quebrantado com o amor de Jesus, viu que estava insultando alguém especial, viu quão pecador era. E ele disse ao outro: para, estamos aqui porque merecemos, mas este mal nenhum fez, este é o Salvador. Ele não está aqui morrendo porque merece, está aqui morrendo em nosso lugar, porque ele não fez nenhum mal. Ele está aqui em lugar de alguém, está aqui em nosso lugar. E invocou Jesus em fé, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem não teve tempo de descer daquela cruz, se batizar, nada disso. Mas ele se arrependeu e creu. Jesus disse: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Nós vemos, irmãos, que não podemos aceitar o batismo como causa de salvação, porque a Bíblia é muito clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8, e isto, ser salvo, não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É o desesperado que cai aos pés de Jesus, confiante, que é liberto pelo poder do Evangelho e salvo pela graça. Na carta aos Coríntios, veja o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1. 1 aos Coríntios 1, versículos 14 e 15. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Paulo diz para que ninguém se glorie de que tenha sido eu que o batizei, saia por aí dizendo que foi batizado em meu nome. Eu dou graças a Deus que eu batizei bem pouquinha gente aí. Obviamente Paulo não queria que os demais ficassem sem batismo, outros batizaram. Mas Paulo não diria isso se o batismo fosse uma condição indispensável para a salvação. No verso 17 ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Note, ele diz: eu não fui enviado para batizar, mas para evangelizar, para pregar o evangelho. Se ele separa aqui a pregação do evangelho do ato de batizar, ele está mostrando que o batismo não é necessário à salvação, porque Paulo diz que o evangelho é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sua mensagem não é: sejam batizados para serem salvos, mas o que Jesus fez por nós na cruz. 1 aos Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem, Cristo e este crucificado. A Bíblia nos ensina, irmãos, que na salvação nós temos algo que Deus faz por nós em Cristo, não algo que nós fazemos. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 1, versículo 6, para louvor da glória da sua graça. Nós fomos salvos para que haja louvor, para que haja agradecimento, para que haja cânticos a Deus por sua graça, para louvor da glória de sua graça. É que fomos salvos, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós não nos fizemos agradáveis a Deus, Deus nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado? Cristo. Lá na cruz do Calvário,
Os nossos pecados estavam sobre Jesus. Jesus não foi agradável a Deus, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Deus virou as costas para Jesus, o Pai. Por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ele estava ali representando quem nós éramos. E Deus virava o rosto para nós, e nossa imagem estava em Jesus. Ele morria em nosso lugar. Mas ali ele pagou o preço da nossa dívida e ressuscitou, está à direita de Deus. E assim como na cruz, nós fomos vistos em Cristo, e por isso o Pai virou o rosto de Jesus, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Agora, Deus também nos vê em Cristo, mas é o contrário. Ele vê a justiça de Cristo em nós. Assim como ele viu os nossos pecados em Cristo na cruz, nossos pecados foram derrubados, destruídos lá. Agora Deus nos vê em Cristo, no ressuscitado, mas é ele que nos cobre com a sua justiça. Assim como Deus disse de Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo. Agora Deus diz de nós: Deus nos fez agradáveis a si no amado. Eu creio que naquela cruz Jesus levou quem eu era, e agora eu me encontro diante de Deus com o rosto de Cristo. Deus me vê como se fosse o seu filho, por isso que me autoriza a orar a ele em nome de Jesus, ou seja, ouve-me, ó Pai, como se eu fosse Jesus. Deus nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. E diz o versículo 7, em quem, ou seja, em Jesus, no amado, temos a redenção pelo seu sangue. Nós não temos a redenção em nós, nós temos a redenção nele, pelo sangue que ele derramou pelos nossos pecados, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Salvação decorre da graça de Deus. Salvação que envolve redenção que está não em nós, mas em Cristo Jesus. Remissão das ofensas que nós praticamos, mas que ele pagou com o seu sangue. Deus nos fez agradáveis a ele, não no que nós somos, não no que nós fizemos, mas em Jesus Cristo, em quem o Pai se deleita. Salvos pela graça de Deus. Mas tem algumas passagens que pessoas podem confundir. Lá em Marcos, Jesus disse aos discípulos: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Nunca se fala de batismo antes de crer, nunca se fala de batismo de criança, sempre é batismo depois da fé. Mas lá, Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, pastor, nesse caso, o batismo não é causa de salvação? Não precisa, além de crer, ter o batismo para merecer o céu? Veja o versículo completo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Na segunda parte ele falou de ser condenado o que não crê. Ele não falou de ser condenado o que não fosse batizado. É a incredulidade, não a falta do batismo, que leva à condenação. Mas quando ele disse: quem crê e for batizado será salvo, o que ele queria dizer? Sempre que formos interpretar um versículo, irmãos, nós temos que ver na Bíblia com quem Jesus estava falando. A quem ele estava dizendo isso? Jesus não estava dizendo a um pecador: se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Ao pecador, Jesus dizia para crer. Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus. Jesus estava dizendo aos discípulos isso, estava dizendo aos pregadores. Ele estava dizendo: vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, vocês reputam como salvo. O que Jesus queria dizer é o seguinte: vocês só vão se certificar de que alguém é crente de verdade quando ele quiser se comprometer através do batismo. Ele está dizendo aos discípulos que eles não acreditem que alguém realmente creu se não tiver interesse por ser batizado, ou pelo menos não acredite até que ele esteja disposto a se comprometer sendo batizado. Jesus está falando com os batizadores, com os pregadores.
Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está ensinando como batizar. Ele está dizendo: vocês vão pregar. E vocês vão assegurar-se de que alguém realmente foi salvo, de que teve uma fé genuína, se além de ele professar fé, ele quiser ser batizado. Mas o que não crê será condenado. O que condena ao inferno não é não ser batizado, é não crer. A salvação é só pela fé. Mas vocês que preguem, não se entusiasmem logo porque uma pessoa disse que creu. Pode ser que ela tenha dito da boca para fora. Vocês só reputam que ela realmente está salva quando ela estiver disposta a um compromisso público, através do batismo. Uma outra passagem que também depende muito de a gente saber o público a quem foi endereçada as palavras para entender, é Atos, capítulo de número 2, versículos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Ou seja, os ouvintes de Pedro no dia de Pentecostes chegaram naquele estado lá do carcereiro, ficaram compungidos, trêmulos. Viram seu pecado, sua maldade, que estavam indo para o inferno, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Como aquele carcereiro perguntou: que farei para ser salvo? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma leitura precipitada desse versículo poderia levar alguém a achar que Pedro estava colocando o arrependimento e o batismo como condições para a remissão de pecados. Mas não é isso. Note, aqui não é Jesus falando com os pregadores. Aqui é Pedro falando com os ouvintes. Por isso que Pedro não diz que eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pedro está falando com ouvintes que querem saber sobre a salvação. Quando Jesus falou com os discípulos, enviou-os a pregar, ele disse como eles deveriam batizar. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Pedro não está falando de como eles vão ser batizados, de qual fórmula vai ser invocada na hora que eles forem batizados. Pedro está dizendo de que maneira eles devem vir para ser batizados. Ele diz: sejam batizados em nome de Jesus. Não é que Pedro ia batizá-los e dizer: eu te batizo em nome de Jesus. Ia batizar como Jesus instruiu os discípulos a fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como eles deveriam vir para ser batizados? Deveriam vir confessando o nome de Jesus. O que Pedro está dizendo é: arrependam-se dos pecados e confessem o nome de Jesus para o batismo. E vocês vão receber a remissão de pecados, não pelo batismo, mas pela confissão do nome de Jesus. Arrependam-se e venham através do nome de Jesus, da confissão de Cristo como Salvador de vocês, receberem o batismo. E vocês vão ter a remissão de pecados, não pelo batismo, mas pela confissão do nome de Jesus. Isso condiz com Romanos 10. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não se fala de batismo, se fala de crer com o coração e confessar com a boca o nome de Jesus. Lembremos-nos de que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Então vamos entender Atos pelo Evangelho de Lucas. Vocês vão ver que o que está sendo dito aqui é que o arrependimento e a fé no nome de Jesus perdoa pecados. E ao mesmo tempo o arrependimento e a fé em nome de Jesus é a condição para o batismo. Lucas diz o seguinte, no capítulo de número 24. Lucas 24, quando Jesus ressuscita dentre os mortos. A partir do verso 45. Então abriu-lhes o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito:
E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Sem Jesus morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia não tem salvação. Foi lá que ele pagou o preço da nossa dívida. Era necessário, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Verso 47. E em seu nome, nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Cadê o batismo aqui? Não tem. Jesus disse: era necessário que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse, que vocês pregassem o arrependimento, o meu nome e a remissão de pecados. É quando a pessoa se arrepende, confessa o nome de Jesus, que ela recebe a remissão de pecados. O que Pedro estava dizendo no dia de Pentecoste era: arrependam-se, confessem o nome de Jesus, e vocês estarão tanto preparados para serem batizados nas águas, como vocês receberão a remissão de pecados. Portanto, nós não somos salvos ou perdoados dos pecados através do batismo nas águas, mas através da fé em Jesus, pelo sangue que Jesus Cristo verteu. Agora, o salvo quer se comprometer. E a Bíblia Sagrada diz isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. O batismo é uma marca de compromisso, é uma identificação com Cristo. Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Filipe encostou-se numa carruagem, porque viu que tinha um homem lá lendo o Velho Testamento, uma profecia de Isaías sobre Jesus que ele não entendia. Ouviu que lia o livro do profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse, o homem: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele era este, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Era esse o texto que ele lia, uma profecia sobre Jesus, sobre o sacrifício dele na cruz. E respondendo o eunuco, que era o homem da carruagem, que chamou Filipe, a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Dele mesmo? De algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca, e começando nessa escritura, quer dizer, Filipe foi por tudo quanto é parte da Bíblia, anunciou a Jesus. Filipe pregou a Cristo para ele. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O eunuco disse: está aqui água, o que me impede agora de ser batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Na verdade, irmãos, o batismo não faz de ninguém um cristão. O batismo é para os cristãos. O batismo não faz de ninguém crente. O batismo é para os crentes. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Logo, o batismo não é para crianças. O homem perguntou: o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada. Se tu crês. Uma criancinha não crê, é para um adulto. Se tu crês de todo o coração. Mas a fé tem que ser uma fé do coração, não da cabeça, como eu disse. É uma confiança na pessoa de Jesus que o invoca e o chama para a nossa salvação. Não é aceitar o fato de sua existência. E Filipe ainda é intenso, ele diz: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Batizou um crente, batizou um salvo, alguém que entendeu quem era Jesus, o que Jesus fez pelas Escrituras, e confiou em Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. Portanto, meus irmãos, a salvação é por graça e mediante a fé. O que é o batismo, então? O batismo é uma forma de você tornar público que você não quer viver mais a outra vida.
Tem igrejas por aí que pessoas levianamente correm para ser batizadas, porque parece uma brincadeira. Ah, vamos lá, mergulhar numa piscina, e ninguém sabe o que é que está fazendo. Mas o batismo é para aqueles que estão dispostos a dizer ao mundo: não olhe para mim, para querer achar aquele que eu era. O batismo é para dizer isso. Não olhem mais para mim como se eu fosse quem vocês conheceram. Porque aquele homem morreu, aquela mulher morreu. Agora eu sou uma nova criatura. Em Romanos 6, a Bíblia diz que nós somos sepultados com Cristo na figura do batismo, mergulhados em água. Por isso que o batismo é por imersão. Mergulhado, o velho homem que éramos foi enterrado. E quando subimos das águas, é indicando que agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós morremos com Jesus Cristo para o mundo, para a carne, para o diabo. E agora em Cristo Jesus vivemos para servir a Deus. Lá na carta aos Colossenses, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Note, nós ressuscitamos não pelo batismo. Nós nascemos de novo para uma nova vida, não pelo batismo, mas pela fé no poder de Deus. No batismo, o que é que aconteceu? Fomos sepultados, foi sepultado o velho homem. É interessante, irmãos, que há uma diferença entre sepultamento e morte. Jesus morreu na cruz, depois foi sepultado. Sepultamento não é só um enterro, não. É uma forma de fazer pública a morte de alguém. Tanto que a pessoa morre, poderia ser enterrada na mesma hora, mas não, se espera um pouco, para dar tempo para avisar todo mundo, para todo mundo comparecer, para todo mundo ali se despedir, ter a oportunidade de ver, para virar uma cerimônia de despedida, para tornar público que aquela pessoa morreu. Nós não morremos no batismo, no sentido de que o velho homem morreu no batismo. Desde o dia que você aceitou Jesus como Salvador, confiou nele, arrependido dos seus pecados, o velho homem morreu. Não é o batismo que fez ressurgir em você um novo homem. Aqui diz que foi a fé no poder de Deus. O batismo é a cerimônia de despedida. É o sepultamento. Eu quero tornar público que aquela pessoa não mais existe. Aquela pessoa desceu à sepultura, esqueçam dela. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O batismo é que incorpora a pessoa à comunidade local, à igreja. A igreja é uma comunidade de crentes que tornaram pública a sua fé, se despediram do mundo para se fazerem membros da igreja de Jesus, visível. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia mostra que o batismo era um instrumento para se agregar à comunidade. Atos 2, verso 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, aqueles que se batizaram agregaram-se. Formou-se uma congregação através dos batizados. Por isso que a ceia do Senhor é somente para os batizados, porque a ceia do Senhor é para a igreja. Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somente depois ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O batismo forma a comunidade daqueles que romperam publicamente com o mundo,
são crentes em Jesus, salvos pela graça, e invocam o nome do Senhor. O que faz a igreja, irmãos, não é o pastor, não é o Papa, é Jesus. A igreja é o lugar em que se invoca o nome de Jesus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Lá na carta aos Coríntios, veja como a igreja local é descrita. 1 aos Coríntios 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, que estava naquela cidade. Veja agora a definição de igreja local. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Santificar quer dizer separar. A igreja é a comunidade daqueles que são separados do mundo, separados em Cristo Jesus, chamados separados. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja é a comunidade daqueles que, batizados, romperam com o mundo, se separaram, estão agora como uma comunidade separada do mundo, e nela se invoca o nome de Jesus. A igreja não é o lugar em que se invocam santos, ou pessoas falecidas em sessões espíritas, ou espíritos que se invocam em terreiros de macumba. A igreja é o lugar onde se invoca o nome de Jesus, é o lugar em que se proclama o nome de Jesus. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Na hora que o homem trêmulo caiu aos pés de Paulo e disse: o que fazer? E Paulo disse: creia. Ele creu, ele foi salvo. Mas depois ele foi batizado, ele e sua família, se congregou e passou a invocar o nome de Jesus com uma comunidade. Aquele eunuco evangelizado por Filipe creu de todo o coração, foi salvo, mas depois foi batizado, agregou-se a uma comunidade, passou a invocar com ela o nome do Senhor. Nessa noite, você que ainda não entregou o seu coração a Jesus, reconheça o seu pecado, tremule aí por dentro, sinta compulsão, veja que sua vida não está certa com Deus, arrependa-se e confie em Jesus como teu Salvador. Hoje mesmo, aqui e agora, nesse lugar, Ele vai entrar na tua vida e te salvar. O que faz de alguém filho de Deus não é a água do batismo, é Jesus no coração. João 1:12, a todos quanto receberam a Jesus, a saber os que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje mesmo, você pode ser um filho, uma filha de Deus, reconhecendo o seu pecado e vindo a Jesus para entregar a sua vida aos cuidados dele. Vamos ficar de pé.